Marcelo Deldébio contra Daniel Mastral. Quem levou esse troféu? Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou mago hermetista e eu tenho esse canal aqui pra gente debater a respeito de várias coisas do mundo místico mágico e também do mundo místico mágico para o seu mundo profano, né? Pra ajudar você a caminhar aí sem se perder. E hoje o assunto é bem fresquinho. Na sexta-feira ou no sábado agora, não lembro exatamente, mas o link estará aqui embaixo. O meu queridíssimo Marcelo Deldébio participou do podcast Inteligência Limitada do Vilela, né? Junto com o Daniel Mastral. O Daniel Mastral, para quem não sabe, é um camarada aí dessas vertentes novas que vão saindo da igreja evangélica, que tem uma coisa de libertação, batalha, sei lá, um bagulho assim que ele ficou muito famoso na internet nos últimos anos, nos últimos meses, por conta das aparições dele em podcasts como o A Deriva, como o acho que Flow, enfim, ele apareceu em vários podcasts grandes, fazendo aquele velho e sábio discurso alarmista dos fins dos tempos, aonde todo mundo é, agente do demônio e só né, a igreja evangélica sabe o que tá rolando, e Deus e Cristo, essas coisas todas. E ele agora tá muito famoso também por ter falado que as seitas satânicas pegam criancinhas para fazer elas ficarem com medos em certos rituais para liberarem adenocrono, que é um hormônio que a gente secreta junto com a adrenalina para, sei lá para quê, para ficar mais jovem, enfim, não importa. O que importa é assim, né? Todo mundo estava esperando um mega debate entre Marcelo Deldébio e Daniel Mastral lá no Inteligência Limitada, que é um podcast de grande alcance, mas não foi muito isso que correu. E eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito dessa situação, não para atacar Daniel Mastral, tampouco para atacar Marcelo Deldébio, né? Eu quero só colocar as minhas percepções a respeito disso e mostrar uma estratégia que o Marcelo Deldébio fez que foi daqui, ó. Bom, vamos lá. Por que eu tô fazendo esse vídeo em particular, né? Todo mundo sabe que eu não falo de pessoas e eu continuarei não falando de pessoas, tá? Eu não vou falar da figura do Deldébio, tampouco da figura do Mastral. Eu dei uma contextualização aqui para vocês a respeito de quem é o Daniel Mastral, só porque eu sei que ele não é do nosso nicho, né? Então eu falei o que ele faz, não falei quem ele é, não conheço a pessoa, não conheço a figura, não sei o que está por trás da cabeça dele. Mas o Marcelo Deldébio eu conheço pessoalmente, ele estará lá no Ocultaria, o simpósio das coisas que não existem, que ainda tem ingressos, beleza? Se você quiser participar de um dos maiores eventos de magia e ocultismo do Brasil, clica aqui na área na descrição ou no comentário fixado ocultaria.com.br para você comprar seu ingresso, beleza? E esse ano está sendo apoiada pela Old Pony Hidroméis em oldpony.com.br, usando o cupom OCULTA10 você ainda pode tomar seu hidromelzinho enquanto você assiste as palestras, as 12 palestras que teremos dia 18 e 19 de setembro lá no Ocultaria, beleza? Clica aqui para você saber mais. Pois bem, eu conheço o Marcelo Deldébio, então o Deldébio dá para falar um pouquinho do que ele está fazendo, mas eu quero usar essa pegada toda, né, desse boom que agora vai ter, a repercussão que o podcast dele vai dar, para comentar com vocês a respeito de uma coisa que eu faço também e que aparentemente a gente está sincado, tanto Deldébio quanto eu. Acontece que no Facebook, na minha timeline, começaram a fazer várias comparações entre a minha participação no A Deriva, principalmente quando eu vou falar de satanismo, e as coisas que o Deldébio falou lá no Inteligência Limitada, principalmente quando ele falou de satanismo, e eu quero não é passar pano, é só falar que eu entendo o que está rolando, beleza? Olha só. Em primeiro lugar, eu preciso dizer para vocês que existem vários níveis de percepção e de propósito a respeito do trabalho de alguém. Para minha querida Stephanie Scatolini, né, se ela ver esse podcast, esse vídeo, talvez dê um gatilho nela, porque eu sempre falo que algumas pessoas tendem a ver o big picture, né, o macrocosmo, e agir a partir do microcosmo para chegar em algum lugar. Geralmente, eu vou dar um exemplo bem bobo para vocês. Quando você está numa empresa, por exemplo, né, digamos que você é assistente administrativo. Você trabalha numa empresa, então você tem lá o seu chefe, né, depois tem o gerente, aí tem o diretor, aí tem o presidente da empresa, vamos dizer assim. Em geral, você assistente administrativo,
consegue observar algumas coisas muito próximas do seu nicho de trabalho. Ou seja, você vai ver o que está acontecendo com a sua equipe numa coisa microcosmo. Ou seja, você vai ver aquele presente, talvez algumas ações no futuro, algumas coisas assim, aqui e ali. Já o presidente da empresa, ele pouco vai ver o que você está fazendo de verdade, ali a ação do seu dia a dia. Porque o trabalho dele é ver o big picture da empresa. Então ele não só vai ver todos os departamentos e tentar achar ações interdepartamentais para que a coisa funcione melhor, como através dos seus gerentes, né, e diretores, como também ele vai começar a ver a empresa perante o mercado, a empresa perante outras empresas, vai fazer parcerias, ou seja, ele vê uma coisa, para ficar mais claro, ele vê ações para 5, 10 anos da existência da empresa, enquanto você vê ações para a próxima semana, por exemplo, tá? Ou para o seu dia, né? Dependendo, quanto mais baixo você está nessa hierarquia, a tendência é que você veja mais próxima as ações que você está fazendo, incluindo a proximidade aqui no círculo de pessoal. Então você vê você, seu grupo, seu departamento, o diretor vai ver você, e não vai ver tanto você, mas vai ver o departamento como um todo frente a outros departamentos, e o presidente vai ver os outros departamentos frente a departamentos de outras empresas. Por exemplo, tá? É só para você entender o distanciamento que existe entre as configurações. Não estou falando aqui que Marcelo Deldébio, Nino Denani, Parará, somos mais importantes do que essas pessoas que estão aqui embaixo, beleza? Do que os funcionários. Todo mundo tem sua importância. O presidente não seria ninguém sem o assistente administrativo, tal qual o assistente administrativo não é ninguém sem o presidente, beleza? É uma relação simbiótica, por assim dizer. Só que, efetivamente, algumas pessoas têm a tendência a ver uma posição maior do que outras. E aqui os demoninos talvez se reconheçam. Aliás, se você não é demonino ainda, seja demonino, que é um membro do canal. Clica aqui em Seja Membro. A partir de R$ 2,99 você faz parte dessa família que cresce cada vez mais e que tem grupo de WhatsApp exclusivo para bater papo, todo mundo se conhece, etc e tal, beleza? Os demoninos me vêm falando a respeito das coisas que estão aqui no canal, eles veem as mudanças graduais que o canal passa, mas principalmente eles entendem o motivo pelo qual essas mudanças acontecem. Porque lá no grupo dos demoninos, eu geralmente converso com eles antes, né? Falo, olha gente, vai mudar isso, mudar aquilo, por causa de... E isso torna a visão deles mais clara. Nesse exemplo fictício que eu dei, os demoninos seriam os assistentes administrativos, enquanto eu sou o presidente da empresa, tá? De novo, não é uma questão de importâncias. Mas, por exemplo, eles sabem o motivo pelo qual eu tenho usado títulos clickbait ultimamente, né? Não é uma questão só apelativa, não é uma questão só de ter inscritos no meu canal. Tem toda uma construção por trás disso que visa um objetivo particular que eu tenho, entendeu? Que é um objetivo que vai movimentar certas coisas, né? Eu tenho a função aqui de fazer educação mágica, então, portanto, eu preciso atrair pessoas para serem impactadas por esse novo pensar da magia, para que as suas vidas se alterem, eles façam essa alteração, para que no futuro a gente tenha um país mais legal. E é exatamente aqui aonde o Deldébio se encontra. Em primeiro lugar, vocês têm que parar de tentar se educar através de videozinho de internet, beleza? Muitos videozinhos são muito legais, tem gente que faz um trabalho maravilhoso, tem aqueles 5 minutos de psicologia que eu adoro, né? Tem o podcasts que são maravilhosos também, o Neurocast, que é um podcast que eu acompanho. Tem várias coisas muito legais, mas a internet ela é um grande labirinto que te oferece uma série de conteúdos e não faz uma curadoria. O que é maravilhoso, porque você pode literalmente fazer qualquer coisa na internet. Só que isso dificulta as pessoas que realmente querem aprender, porque a pesquisa se torna mais complicada, né? Você não tem fontes fidedignas de forma fácil de encontrar aqui. Então a primeira coisa que eu quero deixar para vocês é que parem de se educar com vídeo de internet, beleza? Com podcast, com TikTok. Nossa, gente, eu fico abestalhado com tanto de gente que quer fazer discussão com um videozinho de 1 minuto de TikTok, cara. Isso é impossível, isso não existe, tá ligado? Que quer se educar lá e fala, é muito superficial seus vídeos no YouTube. Tipo, cara, é um vídeo de YouTube, não é uma tese de mestrado, tá ligado? Então, para com isso, beleza? Para de se educar,
Por mais que, tipo, Pirula faça vídeos, faça podcasts, não dá pra se educar através disso. E eu amo Pirula de paixão, assim, tipo, é o conteúdo que eu, talvez, que eu mais consuma na internet. Mas, duas coisas. A primeira, vídeos assim que nem eu faço, são vídeos gravados, roteirizados, né? Tem um roteiro lá atrás que eu consigo parar, pensar, escrever e trazer para vocês. Então ele tem uma certa fiabilidade, beleza? Um podcast é um programa de auditório, muito entre aspas, mas é um programa de auditório. É feito ao vivo. Então há uma chance enorme de, por mais que a pessoa domine o assunto, ela cometer erros na hora de falar. Ou fazer, construir frases que serão mal interpretadas, beleza? Muita gente, quando eu fui numa deriva, por exemplo, questionou a respeito de eu ter falado Mar Morto em vez de Mar Vermelho, ou o Mar Vermelho em vez de Mar Morto, alguma coisa assim. Tipo, eu falei, gente, me confundi, acontece. Né? Não é que eu não sei, que eu sou burro. Acontece, tá ao vivo, tá ligado? A gente comete enganos. Então, não se fiem nesse tipo de conteúdo. Seria como você escolher o Faustão para você se educar, tá ligado? Não é uma boa jogada. A segunda coisa e a coisa mais importante que eu entendi no discurso do Deodébio foi a especificação de público com quem ele estava falando. Em primeiro lugar, o Deodébio ele deu várias enroladas em vários momentos do assunto dele lá. E eu, no começo, fiquei putaço com ele, confesso. Eu tava até ouvindo junto com a Prace e falei pra Prace, mano, para com esse podcast que tá me dando azia. Mas depois eu fui entendendo o que tava rolando, porque, enfim, eu parei de jogar videogame e comecei só a ouvir o podcast para prestar atenção. A grande situação é que, vejam comigo, construam essa situação na cabeça de vocês. O Deodébio tava num lugar, né, onde ele não conhece, não era terreno dele ali, era um terreno neutro, mais ou menos, porque pelo que parece, o Vilela ele tem uma forte pegada na igreja ou na questão cristã da coisa, e ele não sabe o que é magia. O que é normal, isso aqui a gente não pode condenar o Vilela, cada um tem sua escolha aí nesse caminho, e todos vocês sabem que o caminho da magia não é um caminho tão fácil assim. Segunda coisa, o Deodébio, ele, embora seja conhecido no cenário, ele é pouco conhecido fora do cenário, né? Ele fez alguns programas de TV que foram legais, lá com o Padre Quevedo, tarará, mas o Deodébio ele faz aparições pontuais e some, né? Ele aparece pontualmente e some. O que é normal, né? A gente entende. O Deodébio nunca quis ser um cara midiático, então, beleza. Mas ele estava num lugar onde desfavorecia o discurso. Desfavorecia ele chegar lá e falar tudo que ele sabe do jeito que ele sabe, porque não era o momento. E em terceiro lugar, ele fez um papel maravilhoso de demonstrar que o ocultista não é um cara do mal. Isso é importante. E eu quero agora ampliar esse contexto aqui um pouquinho. No meu Facebook, eu tenho algumas pessoas que eu gosto bastante, né? Tem pessoas que são só gente de internet, que eu não sei nem o nome, mas tem alguns amigos lá e eu tô cada vez mais filtrando isso no meu perfil pessoal, né? Então, eu tô parando de receber pessoas no meu perfil pessoal, mandando todo mundo pro grupo, porque porque eu não tenho mais obrigação de ficar aguentando, né, gente chata. De qualquer forma, algumas pessoas eu gosto. E eu observo, né, essas pessoas se comportando lá. E a maioria dessas pessoas estão ali zanzando pelo mundo místico, por assim dizer. Vira e mexe eu vejo essa galera, infelizmente, reclamando de treta de internet, né? De treta entre ocultistas, de treta entre magistas. E toda vez que esse pessoal reclama, eu coloco um comentário lá, falo, gente, vocês estão dando o rolê errado. Vocês estão no rolê errado. Vocês estão no rolê errado. E por que eu faço isso? Porque dificilmente pessoas do mundo místico mágico mesmo, elas ficam fazendo essas coisas. Complozinho, fofoquinha, ataquezinho, esses negócios. Por mais que a gente discorde, tá? Eu tenho várias opiniões que são distantes das opiniões do Marcelo Deodébio, por exemplo. Né? Em alguns momentos ele é muito antiquado nas posições e eu sou completamente para frentex, né? E a gente discorda, mas em nenhum momento eu fico na internet dando indiretinha para ele, falando que isso, falando aquilo. Por quê? Porque eu sei que são formas diferentes de ver a vida, assim como ele. Nós sabemos que são formas diferentes de ver a vida e que nenhum de nós está com a razão nesse ponto. Então, discordâncias são saudáveis e são normais. E mais do que isso, são necessárias para que a gente consiga
levar a nossa vida, né? O Deldébio, ele é um pouco mais tradicionalista. Eu duvido que ele concorde com o fato de eu pintar a unha, ter cabelo comprido e essas coisas que eu faço, sabe? Mas ele nunca chegou pra mim e falou alguma coisa, tampouco fez algum postzinho me dando indiretinha na internet, entendeu? Por quê? Nós sabemos, e nós, primeiro que nós sabemos que as diferenças são importantes, e segundo que nós sabemos que a gente tem coisa pra caramba pra fazer na vida, dentro do nosso mundo mágico, pra ficar de picuinha com as pessoas, sacou? Então a gente não faz isso. Em geral, essas pessoas que estão nesse mundo de fazer picuinha, de fazer fofoquinha, de ficar um atacando o outro, eles estão naquele que eu chamo de casca de cebola. Ou seja, a gente tem aqui o núcleo hard da magia, né, que são magistas sérios, caras que estão lá com o nariz enfurnado no livro, lendo, fazendo as coisas da vida que tem que ser feitas. E aí você tem uma camada externa aqui de pessoas que tentam adentrar esse núcleo duro aqui, né? E que não conseguem. Tem uma série de pessoas que fazem isso. Isso não é atestado de caráter, nem atestado de sei lá, mas é o que de fato acontece. Seria mais ou menos como as pessoas que estão no ensino médio, né? Então eles estão lá estudando no ensino médio, e a galera que está na universidade. Tipo, quem está no ensino médio está lá tentando adentrar nesse núcleo duro do conhecimento, que é a universidade, a academia, mas estão só zanzando ali e tipo, não sabem efetivamente o que acontece aqui. É mais ou menos isso, tá? Então, quando você vê essas tretinhas acontecendo, pode crer que não tem a ver com a gente, porque até porque você só entra nesse núcleo duro quando você é reconhecido pelas pessoas ali dentro, né? Então, tipo, não é qualquer um que fura essa bolha. Eu, na medida do possível, as pessoas que eu gosto, que estão comigo, vocês sabem que eu não cresço sozinho, eu vou colocando todo mundo lá junto, mas, tipo, não é todo mundo que entra comigo, né? De qualquer forma, quando o Deodébio estava lá, ele estava com esse pensamento. Então ele falou assim, olha, dado todas essas circunstâncias que eu tô, é melhor que eu tenha uma postura diplomática e que eu traga a linguagem fenomenológica. Ou seja, vamos falar, ser educado e mostrar o quanto um ocultista, um místico, ele é de boas para você conversar, ele tem um pensamento legal. Por quê? Porque assim essa galera da profanidade vai ter uma boa impressão da galera do misticismo e começar a tentar migrar, como aconteceu de fato. E mais ainda, vamos usar uma linguagem que essas pessoas entendam, para que elas não sejam rechaçadas quando vierem para cá. Dado esse propósito, que eu tenho certeza que foi isso, eu não falei com o Deodébio depois da entrevista, mas eu bati um papo com o Fausto ontem, que fez uma entrevista com o Deodébio no canal dele, que vai estar aqui depois do podcast, porque o Deodébio é palestrante do Ocultaria. Né? O Caosofia sempre faz essas intervenções com os palestrantes. De qualquer forma, eu conversei com o Fausto, que tinha conversado com ele. Então eu sei que o Deodébio fez exatamente o que eu faço. Ou seja, ele travestiu todo um conhecimento de uma forma que as pessoas consumam, para que depois de fisgado ele puxe a vara e leve todo mundo pro Mayhem, tá ligado? Que é o podcast dele. O podcast dele fala de magia de forma profunda, né? Inclusive mais profunda do que eu faço aqui. E essa linguagem não alcança o grande público. O Inteligência Limitada foi uma vitrine para ele trazer galera para cá, que é exatamente o que eu faço. E ele fez isso da forma. Claro, tem várias falhazinhas no discurso dele que eu não faria. Falhas porque eu não faria, não quer dizer que tá errado, quer dizer que eu faria de outro jeito, tá? Mas de fato, o que ele fez lá foi: nós vivemos num país de maioria cristã. Nós não nos importamos dessas pessoas serem cristãs. A gente quer, na verdade, que essas pessoas pensem, que essas pessoas olhem outras verdades, que essas pessoas absorvam o conhecimento. Como eles são cristãos, eu preciso falar a língua deles, para que eles me olhem pelo menos, senão eles vão virar a cara logo de começo. E aí ele usou esse discurso para trazer uma galera pro lado dele, e aí ele começar a despertar outros conhecimentos. Isso é educação mágica. Isso é o que eu falo de ver o big picture, né? Ele não está vendo o presente agora, ele está vendo uma coisa muito maior, muito mais ampla, que visa sim coisas muito legais. Então, assim, eu entendo a maioria das pessoas que vieram falar. Vocês podem ver o que eu estou falando? Vocês podem comprovar o que eu estou falando indo lá no vídeo no YouTube, que está linkado aqui, que é o vídeo do Inteligência, e olhar nos comentários.
olha nos comentários o tanto de comentário de cristão e o quanto esses cristãos não se incomodaram com a visão mística. A partir daqui, a gente muda o resto, entende? E se você quer mudar também, vou recomendar para você hoje o Teoria da Magia, beleza? Entra aqui ó, em teoriadamagia.com.br, que é a nossa forma de fazer essa educação mágica, só que, claro, mais fechado, né? Aqui é para quem quer aprender a ser, é quem quer dar os primeiros passos no caminho do aprendizado mágico, beleza? Vai ter muita coisa lá dentro, tem módulos exclusivos de sistemas, tem discussão sobre símbolos, inclusive símbolos cristãos, história da magia, o que são egrégoras e como formar egrégoras, sigilos, servidores, tudo isso direitinho e concatenado com conhecimento muito bem montado para vocês. Então entra lá, teoriadamagia.com.br, para você... Ah, fora que tem grupo de WhatsApp eterno, tem discussão de Discord, tem um monte de... Cara, a gente montou uma universidade e tá apresentando aqui para vocês. Tome, aprenda magia. De qualquer forma, gente, eu acho que é meio isso, tá? Muita gente ficou putinha com o discurso do Deldeb, achando que ele tava passando pano pro Daniel Mastral, beleza? E eu realmente não vi isso. Eu vi que em alguns momentos o Deldeb precisou manipular discurso, né? Ele precisou manipular a narrativa. Porque não adiantava você chegar lá e você ficar batendo de frente com uma parede, né? O Deldeb, de novo, ele não tem uma expressividade muito grande na internet, né? Um monte de gente conhece ele, mas ele não tem, por exemplo, um canal muito grande, ele não tem uma expressividade na internet. Então, tipo, ficar batendo de frente com um cara que tem milhões de acessos não ia resolver. Era muito melhor ele usar o discurso para ele. E foi exatamente o que ele fez. Eu achei que ele foi genial nesse ponto, tá? Mas, de novo, aguardem novidades, porque o que aconteceu lá no podcast, para mim, significa que o Deldeb está lançando algumas sementinhas na terra aí para ver alguma coisa florescer. E eu acho que isso daí não vai demorar muito tempo de acontecer. Estou falando aqui puramente especulativo, beleza? Mas eu acho que aguardem que talvez o Deldeb tenha algumas cartas na manga aí. E se eu conheço bem a Pri também, a Pri Martinelli, não vai vir coisa ruim. Então é isso, gente. Eu acho que eu tirei algumas dúvidas de vocês. Se você concorda ou discorda de mim, coloca aqui embaixo no comentário que eu quero saber o que você pensa a respeito disso, beleza? Deixa aqui pra eu saber. Se você gostou muito do vídeo, clique em joinha, se inscreve no canal, torne-se um hashtag Demonino Oficial, clicando aqui em Seja Membro pra gente fazer o nosso trabalho crescer, se multiplicar, se desenvolver, enfim, virar uma outra coisa aí grandona, beleza? Espero que vocês tenham uma ótima vida, sejam pessoas melhores do que vocês foram até agora.